Olá, sou o Dr. Raul Nakano, especialista em reprodução humana. Nós vamos falar hoje sobre óvulos maduros. A pergunta é que todas as pacientes que quando chegam aqui até a clínica quer saber quantos óvulos seriam necessários para conseguir uma gravidez com sucesso. E aí isso vai depender principalmente da idade. Então vamos mostrar aqui uma tabela em que a gente conseguiu quando a gente visitou Filippo Ubaldi em Roma, no serviço dele, chamado Genera, e ele, na época, apresentou esse tipo de diapositivo, representando muito bem a proporção de necessidade de óvulos para ter uma gravidez com sucesso. E aí, nesse diapositivo, mostra que com 35 anos de idade, há necessidade de cerca de 5 óvulos maduros. Desses 5 óvulos maduros, fecundariam 4. Dos 4 fertilizados, chegaria em condições de transferência, porque não são todos os embriões que chegam em condições de transferência. E aí a gente teria um embrião em condições de implantar, chamado embriões euploides. Então a gente sabe que cromossomicamente 50% dos embriões são euploides, que são cromossomicamente normais, com alto potencial de gravidez, cerca de 60% de taxa de gravidez nessas circunstâncias. Agora, numa circunstância seguinte, se a paciente tiver 39, 40 anos de idade, praticamente a gente necessita do dobro. Cerca de 9 óvulos maduros seriam necessários para que haja uma fecundação de 7 óvulos fecundados, e desses 7 chegaria em condições de transferência, como eu já disse, não são todos os óvulos fertilizados que chegam em embriões em condições de transferência. E aí, desses embriões, se a gente quiser, a gente tem condições de analisar geneticamente, fazendo uma biópsia, e dá para achar um embrião chamado embriões euploides. A gente consegue achar. Esse embrião, teoricamente, tem uma alta taxa de sucesso, cerca de 60% até mais, dependendo da qualidade do óvulo, do embrião analisado e transferido. Numa terceira circunstância, se a paciente tiver cerca de 42, 43 anos de idade, a gente precisaria quase do triplo de óvulos, cerca de 16 óvulos seriam necessários, que fecundaria em torno de 13, que chegaria em condições de transferência ou mesmo em condições de análise genética, cerca de 5, e aí cerca de 20%, no caso um embrião, estaria em condições de implantar em cerca de 60% de chance de sucesso. Então é isso, dependendo da idade, a taxa de gravidez vai mudando, então a gente precisa de cada vez mais óvulos para que pelo menos um embrião tenha boa chance de implantar, ok? Havendo alguma dúvida, estamos aqui à disposição para dar mais informações. E não esquece de dar um joinha para nós. Até mais!